Não é normal acabar a trilha pior do que você começou. E eu vou te explicar o porquê disso. Sejam muito bem-vindos ao RoiaCast, o podcast para você, piloto de trilha que busca aprimorar sua performance e alcançar outros níveis quando você anda de moto na trilha. Sou Cláudio Tonon, anfitrião aqui desse podcast sensacional para pilotos, e hoje nós temos um episódio imperdível para todos que já sentiram esse desgaste e a frustração de começar bem uma trilha, mas não terminar da maneira que vocês começaram. E ó, por que começar bem e terminar mal? Esse é o nosso tema de hoje. Por que começo bem, mas termino mal a trilha no fim de semana? E essa é a pergunta que nós vamos desvendar hoje, e quem vai responder é quem? Nada mais nada menos do que Israel Lopes, personal off-road, gostei dessa, hein? Um mestre das técnicas de pilotagem e estratégias de desempenho. E ó, se prepara. Israel, dá uma boa noite para a galera aí, bro. Salve, salve, turma! Mais uma tocada do RoiaCast começando, tocada de número 38. Ficamos alguns dias sem gravar aí, né, Tonon? Por conta da correria e que a gente está alinhando muitas coisas e tem muitas novidades para vocês por aqui. Então se prepare, porque a gente considerou aqui esse episódio a abertura de uma nova temporada aqui no canal. E se preparem, porque tem muita coisa boa. Já vou aproveitar aqui, Tonão, para pedir para a galera se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no nosso canal no Spotify, me seguir lá no Instagram, porque tem muita novidade. E se você quer melhorar sua tocada na trilha, parar de sofrer aí com o braço travando, cansaço excessivo, câimbras, né? Esses desconfortos que a gente sabe que é comum na trilha, não perca nenhum episódio do RoiaCast e, né, ativa as notificações aí para você ficar por dentro de tudo que vai estar rolando nessa nova temporada aqui do canal. Como vocês sabem, né? Nosso lema aqui é Roia Nunca Mais. Nós não queremos os roias na trilha, né, Tonão? É isso aí, cara. E se você já experimentou aquela sensação de queda de rendimento e, pô, você quer descobrir como manter a energia, a concentração do começo ao fim, cara, esse episódio é literalmente para você. Já se prepara, porque, cara, a gente vai trazer dica prática, estratégia, preparação física, mental, segredo de alimento, enfim, um monte de coisa. Então, se prepara, já compartilha isso aqui com seu amigo que também está sofrendo com isso. E, claro, se prepara para uma jornada aí para você se tornar um piloto ainda melhor aqui no RoiaCast. É isso aí, né, Israel? É isso aí, Tonão. É o que eu ia falar aqui, ó. Compartilhe, porque eu tenho certeza que você conhece algum amigo. Se não é você, tem algum amigo aí que começa a trilha bem, mas chega lá no final da trilha e o cara tá liquidado, ou até mesmo, né, no meio da trilha ali, o cara abandona, né, volta para casa. Então, manda esse podcast para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar muito no desempenho dele nas trilhas. Não, tenho certeza absoluta. Agora, bro, vamos começar já assim, ó. O que causa uma queda de desempenho ao longo de uma trilha? Essa é a primeira pergunta, já para a gente começar já esquentando os motores. Manda aí, velho. Cara, na minha opinião, são duas coisas que causam essa queda de energia, né? A primeira delas é a falta de um bom condicionamento físico. A partir do momento que o cara começa a trilha, ele vai desgastando o condicionamento físico dele, fazendo com que ele chegue no final bem fadigado. E o segundo ponto, na minha opinião, é a questão da alimentação. Eu vejo que muitos pilotos pecam nessa parte, né? Alguns fazem em excesso, alguns comem demais e alguns comem de menos para ir para a trilha. E isso faz também com que você perca o rendimento no decorrer dessa trilha, fazendo com que você fique mais cansado no final. Então, na minha opinião, são esses dois pontos aí os cruciais para os pilotos acabarem a trilha aí sofrendo. Ó, eu fiz um negócio de alimentação esses dias aí, depois que a gente voltou de Brasília, velho. E, cara, é impressionante o que uma semana faz na vida da gente, tá ligado? Cara, Tipo, surreal, surreal. 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 Eu sofri lá, voltei, fiz o bagulho. Cara, eu tô andando de bicicleta de uma forma que, meu, fazia tempo que eu não me sentia dessa forma, comendo menos, mas comendo certo, Correto, certo? né? Certo. Exatamente. E eu falei muito isso, né, Tonon? A gente ficou praticamente 4 dias juntos lá em Brasília, numa imersão, aprendendo, né? Trazendo conhecimento para a galera, para trazer esse conhecimento para a galera aqui.
E nesses 4 dias a gente comeu muito mal, fast food. Teve um dia lá que eu almocei hambúrguer. Cara, isso para mim é péssimo, porque a gente tem uma rotina de alimentação muito regrada, né? A gente controla aquilo que a gente come, a gente tenta buscar opções mais saudáveis sempre. Total. E, assim, muito difícil no evento, tendo que pedir fast food e tal. E, cara, eu vou te falar, eu gastei quase 2 semanas para voltar ao meu ritmo normal. Meu sono não estava a mesma coisa, meu rendimento, minha disposição para treinar não era a mesma coisa. Então, eu acho que esses 2 pontos são fundamentais, são muito importantes, mas eu acho que a alimentação é ainda mais importante, porque ela dita todo o resto, né? Com certeza, acredito piamente. Agora, Bro, vamos lá, ó. Você falou aí 2 pontos que atrapalham muito, mas agora assim, o que que o cara começa a sentir? Quais são os sinais de que um piloto está começando a perder o rendimento durante a trilha, cara? O que que começa, como diz, o que que começa a bipar? A luzinha começa a acender. Quais são esses sinais aí na trilha off-road, cara? É muito comum o piloto, quando ele vai perdendo energia, ele ficar precisando parar toda hora para dar uma respirada. Ele começa a errar muito, brigar com a moto, né? A moto começa a fazer o que ela quer e não o que ele quer. E eu acho que esses são os principais pontos, né? O cara precisar parar toda hora ali para recuperar, né? Qualquer obstáculo mais difícil ali, o cara agarra, e aí nisso ele faz muito esforço, que diminui ainda mais a energia dele. Então vai virando um acúmulo de coisas, porque até a própria briga dele com a moto ali, para se manter em cima dela, para tentar manter ela no trilho, vai desgastando o físico dele. Então, por isso é importantíssimo que ele tenha energia suficiente para manter o rendimento do início ao fim, né? Porque é normal no decorrer da trilha a gente ir diminuindo a energia. O que não pode é esgotar essa energia lá no meio da trilha, né? Não, e cara, eu tava falando hoje pro meu vizinho aqui, né, cara? Porque é aquela história, né, Bro? A gente quer andar que nem avião, mas né, bota gasolina ruim no motor. E o quanto a gente destrói o nosso corpo, porque quando você faz um processinho lá só para se arrumar, e aí você já começa a sentir melhor, que nem se falou, né, cara? Tipo, meu, se o cara Exato. já começa a agarrar, já, se ele começa a Aí, já, sofrer. já complica a vida do cara, né? Eu falo que tem piloto que vai bem até a primeira agarrada. Precisou fazer um esforçozinho ali, acabou pro cara. Tem piloto que na primeira agarrada volta para casa, porque não está preparado para aquilo, né? Eu falo que enquanto está em cima da moto é muito bom. Na hora que a gente precisa empurrar, puxar, arrastar, levantar ela, que tá o complicado, né? Que é onde exige do condicionamento físico do piloto mesmo. Não que pilotar normalmente ali em pés não exija do condicionamento físico, exige sim, mas não tanto quanto nesses momentos de agarrada, né? Não, total, total, não tem nem o que falar, faz todo sentido. Agora, velho, vamos lá. Existe alguma estratégia específica para manter a energia, e a concentração Cara, até o... perdão? Não, se existe alguma estratégia para manter essa energia aí até o fim da tocada, tipo, sei lá, alguma coisa que você faça, tipo, eu tomo água de tanto e tanto tempo, enfim, boto, sei lá, enfim, manda aí. É um, é um mix, né, o Tonon, de coisas, né? Eu falo que a preparação pré-trilha é mais importante do que o momento na trilha. Então, no geral, ali, se preparar fisicamente, treinando 2, 3, 5 vezes por semana, já vai ajudar a melhorar o seu condicionamento físico. O segundo ponto, ter uma boa alimentação. E não só antes de andar de moto, mas no próprio dia a dia, você fazer boas escolhas, né? Escolhas mais saudáveis na sua alimentação vai fazer toda a diferença no seu desempenho em cima da moto. Mas também algumas coisas que você faz antes, durante e depois de andar de moto. Como, por exemplo, sempre antes de andar de moto, eu faço uma sequência de aquecimento e alongamento para preparar o meu corpo para a atividade intensa que é andar de moto. E eu sempre falo isso com os meus alunos, porque isso é muito importante. Muitos pilotos sofrem no momento inicial da trilha porque não fazem esse aquecimento, essa preparação. E também, né, a alimentação antes de andar de moto. Muitos pilotos não sabem.
mas o que te dá energia antes de andar de moto é o que você come ali 8 horas antes. Então, para quem anda de moto pela manhã, o que te dá energia não é o café da manhã. O que te dá energia é o que você come na noite anterior, no jantar na noite anterior. E o que você come no café da manhã é só para te dar sustância, né? Para você não ficar com aquela sensação ali de estômago vazio. E muitos pilotos erram também no exagero, né? Come demais antes de andar de moto e fica com aquela sensação de empazinado lá no meio do mato. Outro ponto relacionado à alimentação é a alimentação durante a trilha. Eu vejo que a maioria dos pilotos não leva nada para comer. Você acredita nisso ou não? Os caras não levam nada para comer numa trilha de ali 5, 6 horas fazendo um esforço físico gritante. Você acredita nisso? Meu pau. Então, os caras não levam nada para comer. E quando eu falo levar coisas para comer, eu não estou falando para fazer piquenique no meio da trilha, não, viu, galera? É levar ali, ó, por exemplo, aqui atrás de mim aqui, eu tenho um gelzinho de carboidrato e repositor de eletrólito que eu jogo na água da minha mochila. Então, qualquer paradinha que eu faça ali, eu consigo fazer essa reposição e manter minha energia até o final da trilha. Então, isso é um ponto muito importante. E aí, assim, para fechar com chave de ouro, que é muito importante também, é o que você come depois da trilha. Muita gente acha que isso é bobeira. E aí, assim, é quase que ritual da galera que anda de moto, depois da trilha, tomar uma cervejinha. Não vou falar que isso é errado, porque eu sou desses. O Tonon sabe, o Tonon me conhece, e acredito que vocês que estão assistindo também saibam disso. Eu gosto muito de tomar uma cervejinha. Só que logo depois da trilha, eu tento fazer uma refeição saudável, comer uma banana, chupar uma laranja, qualquer coisa que seja nutritivo para o meu organismo, né? Para a primeira coisa que ele absorver ser uma coisa saudável e não o álcool, né, da cerveja. E isso vai ajudar muito na recuperação muscular pós-trilha. Então tem muito piloto que fica arrebentado ali no dia seguinte e não sabe o porquê. E tá muito nesse caso aí da refeição pós-trilha. Então, eu acho que seguindo essa regrinha que eu falei aqui, né, esse mix de coisas, você vai conseguir manter o rendimento ali do início ao fim da trilha. Não, total, né, cara? Cara, não tem como prever não comer 3, 4 horas, ficar sem comer, é pedir para quebrar. Pedir para quebrar. Assim, e para piorar ainda, eu acho que é um ponto muito importante também, Tono, é a questão da água. Tipo assim, eu fico indignado quando eu vejo um piloto sem mochila de hidratação no meio da trilha. O cara, eu não costumo beber água, eu não falo, cara do céu, você está colocando sua vida em risco. Né? E tipo assim, arriscando dar trabalho para a turma, enfim, mas o principal, a vida, né? O cara dá uma desidratação forte lá no meio da trilha, às vezes num Não, dia quente, né? e Como eu já falei, os caras. e Como é que as é, perdão? roupas, né? As roupas As pesadas. roupas muito quentes. E, tipo assim, eu já vi muita gente falando, ó, tô de ressaca hoje. Então já junta a ressaca, a roupa quente, o calor do dia. Cara, isso vai te minando de uma forma que se der uma desidratação lá no meio do mato, lugar de difícil acesso, cara, isso pode te levar a situações bem complicadas. Total, total, cara, meu, é quase algo que não é admissível, É né, cara? irreversível, né? Né? E assim, né, gente? Pô, você quer saber exatamente, tipo, mas eu não acredito nisso. Cara, vai no nutricionista, pronto. Chega lá, fala que você faz uma atividade física de alta intensidade, porque é uma atividade física de alta intensidade. Sim. Fica puxando moto, fica fazendo o escambau aí que eu vejo lá nos vídeos de Israel, e fala para ele, fala, ó, meu, eu fico 4 horas, 5 horas. Ele vai te falar o que comer Isso certinho. que eu ia falar. Eu vi um grande piloto uma vez falando, Tonon, que o nosso esporte ele se aproxima muito a uma partida de futebol. Porque a partida de futebol tem momentos intensos e momentos que o cara dá uma respirada ali. E a trilha é muito isso. Tem momento que o cara tá de boa ali e tal, e tem momento que ele precisa fazer um esforço físico maior. Só que a partida de futebol são 2 tempos de 45 minutos, se eu não me engano. Eu não sou a melhor pessoa para falar de futebol, não. Cara, na trilha a gente anda 5, 6 horas. Então chega para a sua nutricionista e fala, ó, eu jogo futebol aí por 6 horas direto aí, sem parar. Faz É uma isso, refeição aí baseada nisso. Porque se é isso. você falar com a nutricionista ou com o personal trainer que você anda de moto,
Eu estou falando isso porque eu tenho vários relatos de alunos que me falam isso. Quando eu falo com nutricionista ou com personal que eu ando de moto, o cara acha que eu sou piloto de estrada, big trail, essas coisas, e acha que não tem esforço físico nenhum. Então, fala para ele, ó, é como se eu jogasse futebol 6 horas direto. Porque aí ele vai entender o quanto é intenso. Eu ainda acho que é mais intenso que o futebol, porque no futebol você não usa os braços, velho. Total, não tem 120 quilos da moto para você empurrar, arrastar. Mas Sabe, é tipo, só para o cara ter mais ou menos uma noção. Porque, pô, se você parar para pensar, dois tempos de 45 minutos no futebol é absurdo, né? Tanto que exige do condicionamento do cara. Agora você imagina 6 horas. o problema do futebol é impacto, tal, que é o que tem tudo na modalidade. Né? Sim. Ó, agora assim, ó, e a preparação física e mental? Pode influenciar mesmo na vida desse cara aí, nesse desempenho, assim, quando a gente fala do desempenho, assim, ó, não é no desempenho de melhorar a tocada, mas assim, ele começa bem a trilha, mas ele acaba mal. Como vocês ouviram na primeira frase, gente, isso não é normal. Não é normal. Se você tem um amigo que fala, não, velho, é normal. Seu amigo é amigo da onça. Aposto que ele não fica quebrado no final. Não, não é normal. Cara, como que a preparação física e a preparação física mental aí pode influenciar, cara? Total, é aquilo que a gente falou, né, Tono? Não, não é normal você acabar a trilha mais cansado do que você começou, né? E eu vou te explicar o porquê disso a partir de agora. Quando você está bem preparado, e quando eu falo bem preparado, é fisicamente mesmo, você fica muito mais confiante. Então, automaticamente, você está mais preparado mentalmente também. Então, a gente sempre, eu não sei como é que é aí na região de vocês, mas aqui em Lavras, é onde eu moro atualmente, na minha cidade natal, Ubar, a gente, antes da gente sair para a trilha, a gente já fala o trajeto que a gente vai fazer. Então a gente já sabe mais ou menos na cabeça ali aonde que vai ser o ponto de maior esforço físico, enfim. E você tá bem preparado faz toda a diferença. Porque, por exemplo, quando a turma fala assim, hoje nós vamos fazer uma trilha para judiar, sei lá, nós vamos andar 80 quilômetros só de trilha travada. Cara, isso não abala o meu psicológico, porque eu sei que eu estou preparado para isso. A minha moto sempre está revisada, né, para não me dar dor de cabeça lá no meio do mato. Mas eu vejo que isso afeta o psicológico de alguns pilotos. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma trilha aqui em Lavras. A trilha chama Cavalo. É uma trilha muito agarrada e ela é um pouco longa. Então, tipo assim, vamos supor que ela tem uns 10 quilômetros de trilha travada, muita pedra, né? A região nossa aqui é muito rochosa. Então, quando a gente fala que a gente vai subir o cavalo, eu vejo que no semblante de muitos pilotos ali, eles dão uma desanimada. E, na minha opinião, esse desânimo na cara deles ali é pela falta do condicionamento físico, né? E até também um pouco pela falta da técnica, né? O cara sabe que ele vai ter que arrastar a moto, empurrar a moto, e isso acaba sendo um pouco chato, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que a partir do momento que você está bem condicionado, você tem bastante técnica em cima da moto, você tem uma boa alimentação, você não fica abalado em saber que você vai ter que enfrentar uma determinada trilha. E só de você não ficar abalado, o seu desempenho já vai ser outro. Você vai enfrentar a trilha com diversão, você vai lá para divertir. Você vai saber que você não vai sofrer. Se acontecer de agarrar ali, você sabe que você está preparado o suficiente para desagarrar a moto, né? Se for preciso, você volta lá embaixo e sobe de novo. Então, eu acho que toda essa preparação pré-trilha faz muita diferença na confiança do piloto, né? Em saber que ele é capaz de fazer a trilha ali sem sofrer. Vai sofrer, porque é tenso, sabe? Fazer trilha de moto é sofrido mesmo. Mas entendam que você não precisa ficar morrendo no meio da trilha, não. Né? Que você pode terminar ela do mesmo jeito que você começou. Não, total, né, cara? Cara, eu adoro essa parte da preparação mental, saca? Tipo, de ficar visualizando. Tudo bem, é que nem eu gosto quando vocês falam, e é real, né? Vendo os vídeos, que cada hora que passa uma boiada ali, meu, mudou a trilha, né, cara? Passou 10 motos antes dos 6, a trilha era uma quando elas passaram, a trilha é outra quando vocês vão passar. Uhum. Mas mesmo assim, cara, existem pontos chaves dela, que nem se falou. Pô, essa aí é que nem aqui. Pô, nós vamos pedalar, nós vamos para Tunas.
já sabe que é, 3.000 de altimetria, 160 quilômetros, já tem que ficar esperto. Aham, total. Essa preparação mental é boa. Agora, E o que velho, eu acho legal, Tonão, só para complementar aqui, é que quando o piloto está preparado, né, que ele não cansa igual o piloto que não está tão preparado, ele não precisa, por exemplo, parar no meio de uma trilha para tomar um fôlego. Porque, pô, tem momentos que você fica tão cansado que você não consegue andar mais, aí você precisa parar. E aí, dependendo do momento que isso acontece, cara, você está numa pirambeira tão ruim de parar que depois, para você arrancar, vai ser um caos que vai desgastar ainda mais seu condicionamento físico. E isso vai te desanimando, vai te deixando com uma sensação tão ruim, né? Aquilo que a gente sempre fala que a gente anda de moto para divertir. E aí você começa a sofrer demais, a brigar muito com a moto, a fazer esse esforço físico demais, né? E você começa a sofrer tanto que começa a ficar uma coisa chata. Não fica prazeroso igual deveria ser, né? não, perde completamente A a essência. essência do negócio, né? O que era para ser uma diversão vira um sofrimento. E Cara, aí olha, fica chato, né? Quantas vezes eu já vi nego jogando moto, eu vou vender, eu não ia vou falar mexer isso com isso agora. mais não. Tipo, cara, quando isso acontecer, nego vai jogar capacete no chão, vai largar tudo jogado em casa a hora que chegar em casa. Aí ele vai arrumar briga com a mulher. Aí ele vai falar que não quer sair porque ele tá morto. Aí, cara, tudo isso dá dor de cabeça. Tipo, Exatamente, é tudo exatamente. probleminha que é fácil de resolver quando você ali, ó, tá bem preparado, tá bem orientado, come bem, leva água, enfim. E, cara, a próxima pergunta é sobre isso. Qual o tipo de alimentação e hidratação, né, cara, você recomenda aí? Tipo, cara, dá para levar a água, vocês conseguem levar em 2 lugares ou é um só? Tá. Legal, boa pergunta, Tono. Eu vou começar no antes da trilha e depois eu vou entrar na parte durante, aí eu vou falar a respeito da água. Como eu disse, né, o que te dá energia durante a trilha é o que você come ali 6 a 8 horas antes. E essa refeição de 6 a 8 horas antes, ela deve ser rica em carboidrato e proteína. Eu, Israel, o que eu gosto muito de comer antes de andar de moto, né, para me dar energia para andar de moto, é macarrão com carne. Eu adoro fazer macarrão com alguma carne ali, qualquer carne, patim, contra filé, filé mignon, enfim. E eu faço essa refeição geralmente na janta, porque eu só ando de moto na parte da manhã. Eu odeio andar de moto na parte da tarde. Tá? Raras as vezes que eu faço isso. Então, a refeição que vai te dar energia é aquela que você faz 6 a 8 horas antes, e ela deve ser rica em carboidratos e proteínas. Antes de andar de moto, né, no café da manhã, que é uma refeição que eu faço só para me dar sustância, eu faço uma refeição líquida, que geralmente é uma vitamina de leite, banana, granola e mel. E dependendo do dia, eu ponho uma canela em pó também. Então, é uma refeição leve, de rápida absorção, é uma refeição líquida, e ela serve só para me deixar ali com uma sensação de ter algo no estômago. E para levar para a trilha, né, eu sempre falo que eu levo algo para comer a cada 2 horas de trilha. Então, no mínimo, eu levo 2 refeições, né? Porque a gente nunca anda menos 4 horas. Então, eu sempre levo no mínimo 2 refeições. E a primeira delas é o repositor de eletrólitos e carboidratos que eu falei. É um pozinho que eu jogo na mochila de hidratação mesmo, e ele vai misturando ali e eu vou tomando ele no decorrer do caminho. A partir da 4ª hora de trilha, eu gosto de fazer uma refeição sólida, que geralmente ali são 2 fatias de pão com 15 a 20 gramas de doce de leite, que também é uma refeição ali que tem rápida absorção. E lembrando que essas refeições é o que ajuda a manter o rendimento, né? Fazendo com que você não tenha quedas de energia. Você vai mantendo ali o seu nível de energia durante toda a trilha. Lembrando, né, que a gente vai desgastando a nossa energia no decorrer da trilha, normal. E, como eu disse, no final da trilha eu sempre tento comer alguma coisa mais saudável, uma fruta, tipo uma laranja, uma mexerica. A gente sempre encontra na trilha aqui em Lavras alguma fruta, e aí eu sempre como ali e tal. E se eu não tiver levado, não encontrar no caminho, no momento que eu paro ali, eu busco nem que seja um Gatorade para mandar ali, né, para a primeira coisa que meu corpo for absorver ali, ser uma coisa mais saudável. E em relação à água que o Tonon perguntou,
Eu, geralmente, carrego só a mochila de hidratação. A minha mochila ela tem 2 litros. Mas eu já vi muitos pilotos que, além da mochila de hidratação, carrega também 1 ou 2 garrafinhas de água na pochete. Eu sempre falo que é muito importante você carregar água para sobrar. A água nunca vai ser demais. Eu carrego uma mochila de 2 litros, porque eu sei que aonde a gente for rodar aqui na região de Lavras, vai ter lugar para eu reabastecer a mochila, seja em uma mina de água, né, no meio da trilha, ou a gente vai passar em alguma cidade aqui que tem bar, padaria, que dê para comprar água e reabastecer a mochila. Então, esse é um ponto muito importante que a gente sempre está falando aqui no podcast também. Sempre que for possível, reabasteça a sua mochila de hidratação, né? O excesso de água nunca vai ser um problema. E se você está sofrendo aí por causa de 2 quilos de água que você carrega a mais aí, saiba que tem coisas que você pode fazer que vai ser muito mais importante do que cortar a água. Ah, com certeza, né, velho? Ó, a Você água. acredita nisso ou não? Eu já vi piloto falar assim, não carrega mochila de hidratação, não ficar carregando 2 quilos nas costas. Cara, não, eu pergunto da água, porque assim, ó, por exemplo, hoje eu saio com uma garrafinha só, mas eu ponho a água, o meu eletrólito vai no gel. Eu estou tomando uma marca de gel, cara, que sabe que massa, velho? É uma marca de gel que cada sabor tem coisas diferentes. Então, tem 2 ou 3 sabores que tem 1 grama de BCAA. Tem 2 ou 3 sabores que tem cafeína. Tem 2 ou 3 sabores que tem taurina. Tem 2 ou 3 sabores que só tem carboidrato e sódio. Tem uns que tem mais sódio do que os outros. Dá para você ciclar o gel. De acordo com o seu pedal lá, no caso. Se eu puder, vamos supor, que nem você vai andar com a moto. Tipo, andamos 3 horas. Puta, eu vou mandar o com BCAA. Andamos, nós estamos andando a 1 hora, porque, cara, vamos lá, se a gente for pegar por esforço, Zé, eu não sei se deve ter esses números, mas vou falar para você o que a galera faz. Por esforço, a gente deveria consumir, em média, 80 gramas de carboidrato por hora. Falando em energia. Sim. Por exemplo, a galera do Ironman em Florianópolis, nesse último fim de semana, chegou a tomar 130 gramas de carboidrato por hora no pedal. Entendeu? Então, tipo, cara, é bastante coisa. Por exemplo, tem 2 marcas de gel importada, cara. Uma chama SYS, SYS, e a outra chama 226. Cada gel tem 50 gramas de carbo, velho. Então, tipo, é uma bomba. Bomba. Então, eu reponho meu eletrólito na água, mas quando eu vou para uma prova, eu levo 2 garrafas d'água, uma com eletrólito E uma com água. Eu sempre falo isso. Eu não gosto muito de misturar o eletrólito na água, porque eu acho que no momento ali do cansaço excessivo é só a água que resolve. Água. Água é água. Mas assim, como a gente não tem muita opção, não tem como carregar muita coisa, eu acabo jogando na água. Mas igual eu falei, eu tomo ele ali geralmente com 2 horas que eu estou andando de moto. Aí o que eu faço? Eu esgoto essa água e ali no próximo ponto que tiver, eu completo só com água. E aí eu não misturo mais nada na água, como eu falei. Porque acaba que você vai precisar desse eletrólito lá na frente também. Também. Mas e aí eu já deixo para o pós-trilha. Pós-trilha Isso. ali eu entro num Gatorade, um Powerade, que seja ali, para ajudar a repor os eletrólitos. Lembrando que isso aqui é o que o Israel faz que dá certo para ele. Pode ser que você precise de uma orientação profissional. Você vai lá na nutricionista e ela vai falar exatamente, você tem que tomar aqui, isso. Lembra que a gente está aqui compartilhando a experiência do Israel, que é fundamental para ajudar vocês. Às vezes, você nunca tinha se tocado nisso. Às vezes, a experiência dele te leva para uma nutri, ou às vezes você já até tem uma nutricionista e nunca se deu a entender então, precisa fazer um alinhamento, né? Assim como, Otonon, eu tenho vários alunos que suplementam com cápsula de sal. Eu, Israel, nunca tomei. Mas eu assim. não gosto também. Eu não gosto. Você gosta? Não gosto. Não gosto. Eu nunca tomei, então eu não posso falar se é bom ou ruim. Mas eu tenho vários alunos que tomam e falam que, tipo assim, faz super a função.
Então, é de se pensar também. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui, né, Tonão? Eu gosto sempre de reforçar isso. Aqui eu só passo para vocês o que eu uso e o que eu faço, porque aí eu posso falar se é bom ou não. Não, exatamente, exatamente. Tipo, e é assim, ó, pô, não adianta depois você fazer 100% e falar, pô, Israel falou e não deu certo para mim. Pode acontecer. Pode Pode. acontecer, pode O acontecer. Israel testou muita coisa antes, então, às vezes, eu sou um cara que precisa da orientação. Então, eu preciso que a minha nutricionista fale exatamente, porque daí eu faço exatamente o que ela me pedir. E Exato. é cada um, não tem problema nisso. Né? Agora, bro, técnica. Técnica, cara. Pô, tem que existir uma técnica que, pô, que ajuda a economizar energia. E, principalmente, tudo que ajuda a economizar energia ajuda a reduzir o cansaço durante a trilha. O que você indica para essa galera? O que você faz? Enfim, quais são os pontos principais que eles precisam prestar atenção? Sensacional essa pergunta. Não, ontem eu fiz uma análise de tocada com um aluno que mora lá nos Estados Unidos e eu falei exatamente isso com ele. Eu falei, cara, tenta policiar um pouco a técnica que você está aplicando em cima da moto. Porque eu vi que durante a trilha dele, ele foi cansando e ele começou a parar de aplicar a técnica. Isso é muito normal, né? A gente vai ficando cansado, a gente vai perdendo até a noção do que a gente tem que fazer. Só que a partir do momento que você não aplica a técnica, você está andando 100% no esforço físico. E aí você só vai desgastando cada vez mais o seu condicionamento e fazendo com que você sofra ainda mais e vá perdendo rendimento no decorrer da trilha. Então, tudo que você puder aprender de técnica, aprenda. E sempre que for possível, aplique essa técnica. Eu sempre falo isso, não adianta você saber o que tem que fazer e você não está preparado. Quando eu falo preparado, eu falo condicionamento físico para poder aplicar aquela técnica. Porque, ao contrário do que muitos pensam, andar com técnica exige ainda mais do condicionamento físico do piloto. Só que a partir do momento que você anda com uma boa técnica, você desgasta menos o seu condicionamento físico. Você concorda comigo, Tonó? É, claro, não tem nem o que falar. Exige mais, mas desgasta menos. Total. Mas é aquela história, uma vez forte. Sempre pode. E não é dificuldade, né? Eu até, assim, tá tendo vários haters num vídeo que eu postei lá no Instagram falando de uma técnica da ponta dos pés. E aí os caras falam, eu quero ver andar 4, 5 horas desse jeito. Eu falei, cara, a partir do momento que você está preparado fisicamente e você tem a técnica apurada, cara, isso não é dificuldade nenhuma. Eu falo que eu tenho dificuldade em andar sem a técnica, porque para mim é como se eu estivesse forçando. E aí, a partir do momento que você força uma coisa, você desgasta o condicionamento físico. A partir do momento que é automático, você não desgasta. Então, aprender a técnica é isso, é você andar da forma correta automaticamente. A minha namorada até brinca comigo que eu ando na moto de cidade igual eu ando na moto de trilha, com a ponta dos pés na pedaleira e com o pé para dentro. Porque para mim isso é automático. Eu monto na moto, eu já faço esse posicionamento. E tá errado eu fazer isso? Não tá. Ela até perguntou, para quem está assistindo aqui não vai saber dessa informação, mas a minha namorada ela está fazendo autoescola para poder tirar a carteira de moto. E ela comentou isso com o instrutor dela, e ela falou assim: ó, seu namorado está mais que certo. Na autoescola a gente pontua isso na avaliação. Se você está bem fechado na moto. Porque a partir do momento que você está preso na moto com as pernas, a gente sabe que você está no controle da situação. Porque a moto a gente pilota com as pernas e o tronco, e não com o braço. Não é porque a gente está segurando o guidão que guia a moto ali, que a gente pilota com o braço, não. A gente pilota muito mais com o jogo do tronco e das pernas do que com o braço. Não, total, total, cara. É que nem eu falei, tipo, não dá para. É história de treino e coisa, né, meu? Se você tá bem treinado, meu amigo, sua cabeça funciona sussa. Perfeitamente, exato. Ó, o cara que tá bem treinado, bem alimentado, descansado, vai para a trilha, ele vai nadar de braçada. Não tem o que Total. falar, não tem o que A falar. gente sempre fala isso, né, Tonão? A gente fala o que é mais importante, a técnica ou o preparo. Cara, não tem como você escolher, os dois andam juntos. Mas o meu ponto de vista é o seguinte:
O cara que sabe tudo da técnica, mas não tem condicionamento físico. E o cara que tem um bom condicionamento físico, mas não é tão bom de técnica, o cara de condicionamento físico vai chegar na frente, eu tenho certeza. Porque ele vai conseguir ir até o final arrastando, empurrando a moto, jogando ela, ele vai conseguir chegar até o final. O cara que tem muita técnica e não tem condicionamento físico, ele vai embora no meio da trilha. Eu sou de apostar isso. Não, eu tenho certeza também, cara. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, entendeu? Não tem como. Não tem Eu como. falo isso assim pelas experiências que eu já tive, né? Eu tenho vários amigos que são brutões mesmo, fisicamente, não é nem cara que treina, não, mas que esse cara raçudo mesmo, que trabalha na roça. Esses caras são zero técnica, mas na hora que agarra ali, eles agarram a moto, eles carregam a moto no colo se for preciso. Então, olhando esse cara, eu afirmo que o condicionamento físico ele é mais importante do que a técnica. Não, cara, isso aí, ó, um não existe sem o outro. É Não, tipo, é é indiscutível. tipo, Se você puder ter os dois, é, sucesso. cara, é simbiótico, a relação disso é simbiótico. Um consome o outro. Se você não Exato. tem o outro, ele morre, Uhum. literalmente, entendeu? Então, literalmente, é isso. Agora, velho, como que, o quanto planejar, né, meu, tipo, o tempo durante a trilha, né, cara, sabe, tipo, o cara ter planejadinho, a gestão do tempo, a hora de fazer as coisas, pode também impactar nesse desempenho, que lembra, nós estamos lá, nós saímos com o tanque cheio, esse cara tá caindo, e aí ele chega morto, ele chega muito mal no final da trilha. Não é normal. Você que chegou agora, que está assistindo esse vídeo ou que mandaram para você, não é normal. Mas como que ele pode planejar isso para dar melhor, cara? Isso é muito legal, Vitor. Não. E como eu falei, eu acho muito importante o planejamento que a gente faz antes de sair. Quando reúne o grupo ali, a gente sempre fala quais trilhas que a gente vai passar, enfim, né? Se vai dar balaia ali, que é o termo que a gente usa aqui em Lavras para falar que a gente vai descer uma trilha e subir de novo. É muito importante o planejamento antes da trilha para você saber, né, mais ou menos quanto tempo vocês vão andar, o nível das trilhas que vocês vão enfrentar, para você não ficar desgastando muito o seu físico nos momentos iniciais, né? Porque você vai saber as trilhas, né, e as dificuldades das trilhas que você vai enfrentar no decorrer do dia. Então, saber o caminho que você vai passar vai fazer muita diferença. E eu recomendo, né, que você estipule uma estratégia que você vai usar para poupar o seu condicionamento físico, para que você consiga manter o seu rendimento do início ao fim da trilha. Eu sei que muita gente que está ouvindo aqui vai falar assim: ah, mas é impossível, porque durante a trilha você vai cansando, é normal você chegar lá no final mais cansado que você começou. Eu concordo com você, a gente vai desgastando, é normal que a gente chegue mais cansado. Mas o que geralmente acontece é que o piloto começa bem e no final ele não está aguentando, ele está precisando pedir para alguém passar a moto dele no obstáculo, subir algum morrão, ou seja, o cara já não está andando de moto mais. Então, isso que não é normal, é o cara não aguentar o final da trilha. Chegar mais cansado no final é normal, você vai diminuindo a energia a partir do momento que você começa a fazer trilha. É um esporte que exige muito do nosso condicionamento físico. Mas você bolar uma boa estratégia para você dosar a sua energia durante ela vai ser fundamental para que você consiga manter um bom rendimento do início ao fim. Bacana. Não, massa demais. É Agora, a velho, mesma coisa você com o pedal, né, Tonão? Você sai para fazer o pedal, você já sabe. E aí, dependendo do pedal, se você agarrar, acelerar demais ali no início do pedal, pô, vai chegar numa serra é, ou no final do pedal, vai com complicado. certeza, com certeza. E ó, uma coisa bacana, por exemplo, vou fazer a prova em novembro. Cara, da outra vez eu fui, fiquei 2 dias lá parado, chovendo e tal. Dessa vez eu não, eu vou 4 dias antes. Vou fazer o percurso, vou salvar, depois vou olhar, vou, sabe, tipo, analisar, vou fazer só um pedaço no primeiro dia, daí vou fazer um pouco mais no segundo dia, aí vou fazer outro pedaço no outro dia. Cara, é É outra pegada. diferente. Mas eu acho que esse é um erro, cara, que os caras cometem muito. Os caras só andam de moto, entendeu? Os caras não põem na cabeça que tem que ter um planejamento, que tem que ter um cuidado. Não, os caras
veste equipamento e acha que vai transformar. Vestiu o equipamento, agora eu sou o brutão e vou enfrentar a trilha. Cara, andar de moto não é isso, não. Você tem que ter um planejamento, você tem que elaborar uma estratégia que você vai usar, porque senão vai ser sofrido mesmo. Total. Não, Né? total, cara. Eu acredito piamente nisso também, não tem nem o que Moto não falar. é só montar e acelerar. Não, cara, eu vejo, pô, eu treino na rua. Só de fazer aulas de core, que para nós é muito importante, entendeu? Não. E, Faz e a como, diferença, né? e como eu dou aula indoor, cara, eu acabo treinando pesado também. É como se porque lá na bike indoor você tem que ficar pondo resistência, né? Então, tá. Aham. Agora, Faz. velho, ó, não, para fechar aí esse super podcast aí, meu, a volta do RoiaCast na nossa versão brutalizar, melhorar a tocada desses caras e mostrar que não é normal chegar muito morto, né, no final, não é normal chegar nem, não é normal chegar pior do que você começou. Você pode chegar dolorido, é Sim. uma coisa. Porque Com às aquela vezes, sensação de dever cumprido, né, Tonão? Eu falo que a é, sensação do pós-treino é pô, melhor do que o momento antes da trilha ali. Você está com aquele prazer ali, você está eufórico. não, é que nem eu acho, né? Pode ser que eu esteja até errado, mas, pô, deve existir um dia, uma trilha que, se você precisar puxar muito a bike, seu bíceps vai ficar dolorido, porque é a mesma coisa quando você muda o treino na academia. Sim, É um sim, normal, normal. normal. O outro é você chegar arrebentado, do tipo, o seu braço travado, isso aí não é Do normal. tipo você encostar a moto e querer olhar para ela 4, 5 dias depois. É, não, isso não De tipo pode. deixar a roupa suja no lugar que você tirou. Exato, exato. Isso não é normal. Exatamente. E acontece muito. E Muito. acontece. Agora, Bruno, o que você poderia compartilhar com a galera aí, meu? Tipo, exercício ou treino que ajuda a melhorar a resistência, né, cara? E a consistência dos pilotos em trilhas longas, cara. O que você poderia compartilhar aí com a galera? Tá, show de bola. Isso é muito importante, viu, Tonão? Porque para manter um bom desempenho do início ao fim da trilha, é muito importante que você tenha uma boa resistência aeróbica. E para isso, né, exercícios como corrida, bike, remo, natação, vão ajudar muito a melhorar essa capacidade física. Mas eu sempre reforço a importância de complementar esse treino aeróbico com um treino de fortalecimento, um treino de core, que é o que o Tonon falou, que é muito importante para que a gente consiga andar bem posicionado na moto e principalmente sem sentir desconforto. Complementar com um treino de equilíbrio, eu nem precisava falar disso, né? Porque durante a pilotagem da moto a gente precisa muito dessa capacidade física bem treinada, né? Para a gente ter respostas rápidas em cima da moto e também ter uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade para que a gente consiga realizar movimentos eficientes em cima da moto e principalmente evitando lesões, né? Nosso esporte ele está muito propício a lesões. Então, ter uma musculatura bem alongada, as articulações com uma boa mobilidade, vai fazer com que você evite lesões durante o seu rolê de moto, né? Algumas lesões, né? Ah, cara, pô, esse negócio de alongar e soltar, principalmente essas paradas de soltura miofascial e tal, isso aí faz a vez, viu, velho? Cara, o que eu já vi de gente estirando os adutores é absurdo. Porque é muito normal, né? A gente, dependendo da trilha, uma trilha muito estreita, a gente precisa parar rápido e aí o apoio mais perto está muito longe. Aí você precisa dar aquela alongada e aí quando o cara não estira é uma cãibra muito foda, muito forte. Então eu já vi muito acontecer e aí eu comecei a valorizar o alongamento ali, né? A flexibilidade. Então é uma coisa que eu levo muito a sério nos meus treinos é a questão do alongamento e dos exercícios de mobilidade ali. Porque um simples apoio ali, uma simples parada pode te gerar uma lesão ali que vai te deixar parado por uns dias, se não meses. Não, com certeza. E daí, depois aí acabou tudo. Se você estava sofrendo, aí você não volta nunca mais, entendeu? Exatamente. Bro, sensacional. Gente, muita dica massa e muita coisa legal para você. Compartilhe esse episódio aí com a galera, tanto áudio quanto lá no YouTube. Se você assistiu e curtiu, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui, o que você achou, alguma dúvida que você queira que o Israel tire, ele responde todos os comentários aqui no YouTube.
também lá no Instagram, vai lá, segue a gente, a conta tá aqui embaixo. E, pô, Israel, fala aí com a galera aí, se despede do povo, porque esse foi um episódio massa, hein, velho? Começando a temporada. Foi bem legal, né, Tonon? Então, galera, foi isso. Essa foi a tocada de número 38 do Roya Cash. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, eu reforço que tem muita novidade para vir por aí. Não perde, ativa as notificações aí, se inscreva no canal, porque tem muita novidade vindo por aí. Até a próxima sexta, Tonon. Com certeza. E, gente, vocês devem ter notado que o Israel tá de camiseta e não sei o que lá, e eu tô de blusa aqui. É que o Israel tá numa parte que é o começo do inferno lá em Minas, e eu tô em Curitiba, então por isso que a gente tá assim tão diferente, beleza? Mas a gente se vê na próxima semana, com certeza. E, ó, eu acho que eu vou estar de blusa pro resto dos episódios daqui, e o Israel não. Mas, gente, não esquece, se inscreve, compartilha, e a gente se vê na próxima semana. Abraço, gente. Tchau.